Olá, hoje iremos falar sobre a Reforma Protestante. Bom, a Reforma Protestante foi um movimento de reforma religiosa ocorrido na Europa no século XVI. Esse reformismo religioso foi iniciado por Martinho Lutero, um monge alemão insatisfeito com a cobrança de indulgências pela Igreja Católica. A Reforma Protestante foi um movimento religioso que aconteceu fomentado por razões políticas e religiosas. O movimento teve como principal líder Martinho Lutero, um monge alemão que, por meio das 95 teses, fez várias críticas à Igreja e ao Papa. Naquele período, o principal embate acontecia entre a Igreja e o Estado monárquico. A primeira tese possuía um domínio espiritual sobre o povo e detinha um certo controle administrativo dos reinos, que eram desejados pelos reis. Como forma de garantir o direito divino dos reis, os governantes cobiçavam o poder espiritual e ideológico pertencente à Igreja e ao Papa, além de desejarem cobrar tributos feudais. A burguesia também começou a incomodar-se com alguns ideais do catolicismo, por exemplo, a usura, que era o empréstimo com juros, e era considerado um pecado pela Igreja, que também era contra o acúmulo de bens e lucros. Quem também estava descontente com a igreja era a população. Cansada dos abusos da igreja e da sua falta de propósito, como os mosteiros e bispados ocupavam grandes terras, em muitos casos os superiores religiosos viviam à custa dos camponeses. Martinho Lutero, ele nasceu na Alemanha e foi considerado o principal líder da Reforma Protestante. Ele teve uma infância coberta de mitos religiosos com histórias de demônios e bruxas. Lutero mostrava contras à venda de indulgências nos anos de 1516 e 1517, quando proferiu 3 sermões em oposição a tais práticas. Bom, a ação de Lutero, quando promoveu as 95 teses em Wittenberg, na faculdade, rapidamente repercutiu pelos países da Europa e no ano seguinte, em 1518, ele foi acusado de heresia e chamado em Roma. O monge recusou a ordem papal e manteve suas posições, que também expressava a maior parte da população que pensava daquela mesma forma. Em 1520, Martinho Lutero recebeu uma bula papal que ordenava que se tratasse ou seria excomungado. Em resposta, ele, juntamente com estudantes e professores da Universidade de Wittenberg, queimaram a bula em praça pública, chegando à conclusão que a reforma religiosa que aconteceu no século XVI foi extremamente importante para as religiões que derivam do catolicismo hoje em dia, como luterana, calvinismo, entre outras. E é importante ressaltar que a reforma protestante ocorre até hoje e teve diversos líderes em diversos momentos. E ela revolucionou não só a religião, mas como também o modo de imprimir quando foi traduzida a Bíblia do latim para as línguas faladas na época. E isso foi a Reforma Protestante. Abraço.